Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre o estranho desaparecimento de Lauria Bible e Ashley Freeman. Lauria Bible e Ashley Freeman moravam em Craig Country, em Oklahoma. As duas garotas cresceram juntas e eram melhores amigas. No dia 29 de dezembro de 1999, era o aniversário de 16 anos da Ashley. Ela fez uma festinha para alguns amigos em um restaurante e depois ela organizou uma festa do pijama, porém apenas a Lauria queria dormir em sua casa junto com a Ashley. Então a Lauria chegou na casa da Ashley, estacionou seu carro na frente da casa dela e sabia que no outro dia ela precisava retornar para casa até o meio-dia, porque ela precisava cuidar dos animais da família. Então elas moravam numa comunidade agrícola, o que era muito comum as pessoas terem animais e terem fazendas. No dia 30 de dezembro de 1999, um casal saiu para trabalhar e ao passar perto da residência da família Freeman, avistou fumaça saindo da residência, chamou os bombeiros que logo chegaram no local. Logo que eles chegaram na casa dos Freeman, eles encontraram uma cena de destruição. A casa estava completamente destruída, não havia mais fogo no local, havia apenas ruínas e um incêndio que parecia, na visão dos bombeiros, ter sido proposital. Foi então que os bombeiros começaram a andar em meio às ruínas, procurando a família que morava naquela casa, e foi então que eles encontraram o corpo de uma mulher que usava uma aliança e que tinha os ombros mais largos, o que dava a entender que ela era uma adulta. Então eles logo chegaram à conclusão que o corpo pertencia a Kath Freeman, a mãe de Ashley. Quando eles encontraram o corpo da Kath, eles logo perceberam que ela tinha levado um tiro de espingarda atrás da cabeça, o que provavelmente era a causa da morte. Porém, eles não encontraram mais nenhum corpo. Foi uma busca bem superficial e eles apenas encontraram o corpo da Kath. A princípio, eles acharam que o Danny tinha atirado na esposa e sequestrado as duas garotas. Mas no dia 31 de dezembro, os pais da Lauria voltaram naquela casa e acabaram encontrando mais um corpo, e o corpo pertencia ao Danny. Ele estava soterrado em meio a todos aqueles escombros, mas mesmo assim a família da Lauria conseguiu encontrar esse corpo e também perceberam que ele tinha uma fratura na cabeça de um tiro de espingarda. E agora que eles encontraram o pai e a mãe da Ashley mortos, faltava encontrar as duas garotas, tanto a Ashley quanto a Lauria. E elas estavam desaparecidas, ninguém sabia o que tinha acontecido com elas. Praticamente sem nenhuma pista, sem nenhuma dica do que tinha acontecido, nem um possível assassino, quem que poderia ter sequestrado as garotas, a polícia ficou meio que sem saber o que fazer. Recebeu algumas informações, algumas ligações, algumas pistas, mas nada foi encontrado, nada que pudesse ligar a esse caso. Sem nenhuma prova, sem nenhuma pista, os anos foram passando e em 2010 a família da Ashley Freeman declarou legalmente a garota como morta, mesmo sem nenhum corpo e mesmo sem evidências. Na época que o caso aconteceu, surgiram várias teorias envolvendo o assassinato da família Freeman e também o sequestro e desaparecimento das meninas. Primeira coisa que a imprensa desenterrou foi uma história que envolvia o Danny Freeman e o xerife da cidade. O Danny tinha outro filho chamado Shane, que no ano anterior acabou sendo morto pela polícia depois que ele roubou um caminhão e acabou sendo parado pela polícia. Ele acabou levando um tiro e morreu, então achavam que podia ter alguma ligação, porque o Danny tinha muita raiva do xerife, mas nada foi comprovado. Outra teoria que surgiu é que a família estava envolvida com uma dívida de drogas, mas na época eles não encontraram nada que realmente deixasse essa teoria mais forte. A última teoria que surgiu é que um assassino em série matou a família e levou as duas garotas. Em 2002, um assassino que estava no corredor da morte escreveu uma carta falando que ele que tinha assassinado a família e também, posteriormente, as duas garotas, mas logo em seguida ele desmentiu essa situação e os policiais começaram a investigar e viram que não fazia sentido onde ele estava no momento em que aconteceu o desaparecimento, então não tinha como ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então nada disso também foi comprovado. Conforme os anos foram passando, nada novo surgiu.
A casa permaneceu do mesmo jeito, toda destruída, abandonada. Foi um caso que marcou toda a cidade. Mas 18 anos depois do assassinato de Danny e Kathy Freeman e do desaparecimento de Ashley Freeman e Lauria Bible, a polícia afirmou que finalmente havia solucionado o caso. Ronnie Jean Bissek, de 66 anos, foi acusado de atuar junto com Phil Welk e Dave Pennington para matar Danny e Kathy Freeman, sequestrar Ashley e Lauria e manter as meninas vivas por até 7 dias antes de tirar a vida das garotas. Os 3 homens, eles trabalhavam como soldadores e eles eram viciados em metanfetamina. Porém, 2 desses 3 homens já estavam mortos. Phil Welk morreu em 2017 aos 61 anos e Dave Pennington morreu em 2015 aos 56 anos. Apenas Ronnie Bissek estava vivo com 66 anos. Ronnie contou para a polícia tudo o que tinha acontecido naquela noite. E a polícia acredita que os 3 homens foram para a fazenda dos Freeman no dia 29 de dezembro de 1999 para cobrar o Danny sobre uma dívida com drogas. Ronnie contou que o Phil levou com ele uma espingarda que estava carregada, que ele manteve escondida sobre o sobretudo que ele estava usando, e na hora que ele começou a confrontar o Danny acabou se exaltando e pegou uma pistola que estava em cima da mesa. E em um determinado momento, o Phil atirou no Danny, o que fez com que ele morresse na hora. Depois disso, o Phil foi até o quarto e atirou na Kath. Depois arrastou o corpo do Danny até o quarto para ficar junto com o corpo da esposa. Os 2 já estavam mortos. Roubou alguns itens da casa, roubou drogas, algumas coisas, alguns pertences e depois começou a atear fogo na residência. Com toda aquela confusão e os tiros, as 2 garotas conseguiram escapar pela porta dos fundos da casa, correram para o gramado e se esconderam no chão deitadas. Porém, quando o incêndio começou, elas se assustaram e levantaram para sair correndo. E foi nesse momento que o Phil e o Dave viram as 2 garotas, pegaram elas e arrastaram para o carro. Essa é a versão contada pelo Ronnie, que ele não estava dentro da casa, que ele estava o tempo todo no carro. Eles mantiveram as 2 garotas presas na cabine da caminhonete até chegarem na casa do Phil. Não se sabe exatamente o que aconteceu depois disso, nem como é que as meninas acabaram morrendo, o que aconteceu exatamente nesses 7 dias que elas permaneceram vivas. Apenas se sabe que existiam polaroides das garotas amarradas, dos homens perto das garotas, e essas polaroides elas eram passadas por todos da gangue, que era uma gangue que usava droga, que estavam cobrando o Danny por uma dívida. Mesmo depois de toda essa confissão, Ronnie não conseguiu dizer exatamente onde estavam enterrados os restos das garotas. E depois de um certo momento ele falou que nada daquilo tinha acontecido, que ele não estava envolvido e principalmente que ele não achava justo ele estar pagando por um crime que ele não cometeu. Ele apenas estava presente, mas segundo ele não fez nada. Como o Ronnie afirmou diversas vezes que não estava de fato dentro da casa dos Freeman quando tudo aconteceu e conseguiu contribuir com a polícia relatando tudo o que tinha acontecido naquele dia, ele foi condenado a 10 anos de prisão e 5 anos de liberdade condicional por seu envolvimento com o desaparecimento e suposta morte de Lauria Bible e Ashley Freeman. Então essa foi a história que foi aceita pela polícia. O Ronnie foi condenado, atualmente ele segue preso e aparentemente esse mistério do desaparecimento de Lauria Bible e Ashley Freeman chegou ao fim. Então esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam antes de sair de dar like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal, me seguir também nas redes sociais. Podem me deixar sugestões de outros casos que vocês querem que eu traga aqui embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!